Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Que alegria nós estarmos juntos aqui na Igreja Batista do Fonseca. E hoje nós vamos cultuar juntos. Abra o seu coração para que o Senhor fale diretamente à tua vida. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite, meus irmãos. Que alegria nós estarmos aqui para adorar o nome do nosso Senhor. E eu convido você, nessa hora, através dessa canção, clamar o nome do Senhor Jesus. Através desse louvor você tem a oportunidade de lembrar daquela pessoa que você ama e que você sabe que precisa de uma libertação, de uma cura. Então eu convido você nessa hora a adorar o nome do Senhor com uma canção que diz: clamo Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Como Senhor Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Diga que Ele é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Glória a Deus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
nossas dores, Pai, apesar da nossa vida, Pai, que nós passamos por tantas adversidades, o Senhor se prova, Pai, na nossa vida. O Senhor se faz presente. O Senhor manifesta a sua glória através das bênçãos que a gente recebe, através das dificuldades também. E é nesses momentos, Pai, que a gente pode aproveitar para clamar a Ti, Pai, e para estarmos fortes ao seu lado, sendo gratos, Pai, porque o Senhor está conosco. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela vinda do pastor Davi Peregrina, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem se feito tão bom na nossa vida e tem nos provado a sua presença, nos provado, Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Te agradecemos pela vida do pastor e nós pedimos também para que o Senhor use ele nesse momento, Pai, que vai pregar nessa noite de domingo, que o Senhor fale aos nossos corações através da vida dele, que o Teu Espírito Santo use, Pai, cada palavra que saia da boca dele, que venha de Ti, e que o Espírito Santo, Pai, prepare os nossos corações para ouvir a Tua palavra, Pai, que a gente seja tocado nesse momento por Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai e ouve as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus, amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, contribuir não é simplesmente entregar algo. Contribuir é muito mais do que isso, é um ato de adoração. Trata-se de uma entrega de vida, porque estamos assim reconhecendo verdadeiramente que tudo que somos, que tudo que temos, vem unicamente do Senhor. Então, nós, quando contribuímos, estamos atestando que não dependemos simplesmente de nós, que não dependemos simplesmente de algo humano, mas que dependemos do Senhor. E assim nós conseguimos enfrentar e vencer os desafios que temos. Desafios de todas as áreas. Temos desafios enquanto igreja, temos desafios enquanto pessoas. Por isso, eu quero orar pelos nossos desafios nesse momento. Eu te convido a você trazer à memória aquilo que hoje é um desafio sobre a tua vida, sobre a tua casa, para que nós possamos orar juntos. Senhor, nesse momento nós entregamos a Ti as nossas vidas em primeiro lugar. Entregamos a Ti as nossas contribuições, reconhecendo que o Senhor é primeiro, que dependemos somente de Ti. E entregamos a Ti os desafios que enfrentamos. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, nós cremos que para Ti não há algo que seja impossível. Pedimos então que o Senhor atue sobre os nossos desafios, segundo a Tua soberana vontade. E assim nos dedicamos a Ti, orando em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos à palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 13. Diz assim a boa palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vá, e este vai. E ao outro: venha, e este vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito como você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto bíblico muito interessante. Aqui há um centurião, alguém que tinha certa importância, era um militar, alguém que tinha patente elevada, acostumado a dar ordens, a ser obedecido, alguém que vivia sob um regime hierárquico rígido, que deveria então se portar como tal. Mas o texto aqui também aponta que esse centurião, ele tinha um servo e que este servo estava doente. Quem era o servo? Bom, o servo frequentemente era um escravo, era alguém que era tido como uma propriedade, que não tinha direitos, que deveria apenas trabalhar.
e o seu senhor poderia dispor até mesmo da vida do servo como bem entendesse. Aristóteles, o filósofo grego, ele define um servo como uma ferramenta dotada de voz. Então era alguém visto apenas como mão de obra, como ferramenta. Mas aquele centurião tinha um apreço especial por esse servo. E é interessante nós percebermos que o centurião ouve falar de Jesus, ouve falar do que Jesus está fazendo e vai ao encontro de Jesus. E aquele encontro foi um encontro muito especial. Não foi um encontro qualquer, mas foi um encontro de fé. Esse é o tema dessa palavra. É bem verdade que esse centurião, ele poderia chegar até Jesus e usar da sua autoridade, usar da sua força. Ele poderia dizer simplesmente, Jesus, vem comigo, estou te dando uma ordem. Jesus teria que se submeter àquele homem romano. O centurião poderia, caso Jesus não quisesse, usar a força para tentar coagi-lo a ir com ele, mas esse centurião não faz assim. Ele vai até Jesus e diz o verso 6, Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico. O centurião se dirige a Jesus e o chama de Senhor. Aquele homem, então, ele vai em humildade até Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. E a resposta de Jesus foi certeira. Verso 7, eu vou curá-lo. A primeira lição, então, que nós podemos aprender aqui com esse texto é o valor da intercessão. Irmãos, nós precisamos entender que é muito importante intercedermos uns pelos outros. Assim como esse centurião, ele foi interceder por um servo, o que poderia parecer algo incomum naquela sociedade, mas que para Jesus não foi nada incomum. Nós devemos interceder uns pelos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, irmãos, nós devemos levar a Jesus não apenas as nossas causas, não apenas as nossas questões, mas nós devemos levar as causas, as questões dos outros. A nossa intercessão a Jesus, ela tem valor. Jesus valoriza uma intercessão quando é feita com humildade, como foi feito aqui no caso do centurião, que vai em humildade até Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor. Jesus valoriza a intercessão feita em submissão, porque aquele centurião, ele vai se submeter ao que o mestre diz, ainda que não fosse necessariamente o que ele estivesse esperando, mas ele se submete. E Jesus valoriza a intercessão feita com fé. E isso nos leva ao segundo ponto dessa palavra, crer na palavra de Jesus. Irmãos, aquele centurião demonstrou fé ao crer na palavra de Jesus. É interessante vermos aqui no verso 8, ele diz assim, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Aquele homem sabia que uma única palavra de Jesus poderia curar aquele enfermo. Irmãos, a palavra de Jesus nos traz vida, a palavra de Jesus nos abençoa, a palavra de Jesus pode restaurar quaisquer situações que estejam afetadas pelas mazelas desse mundo. João capítulo 6, verso 33, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu, Jesus, tenho dito a vocês são Espírito e são vida. Romanos capítulo 10, verso 17. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Jesus é viva, é verdadeira. E aquele homem, aquele centurião demonstrou fé, crendo na palavra de Jesus. Uma única palavra de Jesus pode mudar tudo em nossas vidas, pode mudar a sua situação. Uma única palavra de Jesus. Então, creia na palavra de Jesus. Verso 9. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados a minhas ordens, e digo a este vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. A terceira lição que nós encontramos aqui na história desse encontro de fé é que o centurião reconheceu a autoridade de Jesus.
É como se aquele homem dissesse assim para Jesus: olha, de autoridade eu entendo, eu sei dar ordens e o pessoal obedece, eu falo e a coisa acontece, eu ordeno e todo mundo tem que fazer o que eu estou falando, mas eu também sei ser sujeito à autoridade. E hoje eu me sujeito a Jesus, aquele que tem toda a autoridade, a ponto de mandar uma palavra e transformar as situações. Jesus tem toda a autoridade sobre tudo, sobre todos, em todo o tempo. Somente Ele deve ser autoridade, Senhor, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mateus 28, verso 18, o próprio Jesus declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, no céu, na terra, e a questão é a seguinte: e sobre as nossas vidas? Jesus tem tido verdadeiramente toda a autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida? Ele verdadeiramente tem sido o Senhor sobre as nossas vidas? Versos 10 e 11. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Irmãos, parece que o centurião entendeu algo que nem mesmo em Israel alguém teria entendido. Aquele homem entendeu que Jesus era o Messias prometido. Ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus, que era o caminho para o reino dos céus. Por isso Jesus elogia aquele centurião cheio de fé, e na mesma conversa Jesus está censurando Israel pela sua falta de fé. Então, quando nós cremos em Jesus, quando reconhecemos a sua autoridade, quando Ele verdadeiramente é o Senhor, Salvador das nossas vidas, temos lugar no reino dos céus. Irmãos, hoje Jesus nos convida a seguirmos o exemplo desse homem, desse centurião, a sermos intercessores, a crermos na sua palavra, a reconhecermos a autoridade de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que possamos estar com Ele eternamente no reino dos céus. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações, e eu quero orar contigo nesse momento. Porque talvez você seja uma pessoa de fé, e isso é muito bom, mas a questão é a seguinte: eu te pergunto, onde está alicerçada a tua fé? A tua fé está alicerçada em Jesus, o verdadeiro Senhor, aquele que deve ser o verdadeiro Salvador das nossas vidas, ou a sua fé está alicerçada em outras coisas? Então, eu quero te convidar nessa noite a você reconhecer a autoridade de Cristo e fazer uma análise. Se a vida findasse hoje, você teria a certeza de ir morar com Cristo no seu reino, no reino dos céus? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e nós só iremos ao Pai através dele. Então, se essa palavra faz sentido ao teu coração, se você deseja entregar a tua vida a Jesus, eu te convido a nós orarmos juntos nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, e nessa noite nós entregamos nossas vidas a ti, reconhecendo o Senhor como autoridade, reconhecendo o Senhor como aquele que tem a proeminência, aquele que deve ser o primeiro, reconhecendo que por nós mesmos nós não temos força alguma, mas queremos caminhar contigo diariamente. E Pai, aquele que nessa noite possa estar tomando uma decisão de entregar a vida a ti, eu peço que o teu Espírito Santo toque nessa vida, transforme, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. E Pai, que essa vida transformada seja uma vida totalmente dedicada a Ti. Faça nova todas as coisas sobre essa vida, sobre essa casa. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se hoje você tomou uma decisão ao lado de Cristo, entregando a sua vida a Jesus, eu quero fazer um convite muito especial. Que você entre em contato conosco para que possamos orar por você e caminhar juntos. Você não está mais sozinho. O Espírito Santo habita permanentemente na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus, e você tem aqui uma comunidade, uma igreja para crescer e caminhar contigo.
Fica o convite, então, a todos a visitar a Igreja Batista do Fonseca, Alameda São Boaventura, 933, Niterói. Nossos encontros aos domingos, temos 2 celebrações, às 10h30 da manhã e às 7 da noite. Também temos aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Às quartas, culto de oração, às 8 horas da noite. Bom, estamos chegando ao final. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe.